Pronto. Vamos lá. Nós vamos... Deixa eu pôr a projeção aqui, vou ver se vai dar certo, que aquele dia eu falei que coloquei e não ficou sem a projeção, né? Deixa eu ver aqui. Tá errado. Deixa eu projetar a tela correta. Só um momentinho. Está apresentando só uma janela. Você quer apresentar só uma janela? Como? Pastor, o microfone está mutado. Pronto. Agora sim. Prontinho. Hoje nós vamos falar sobre a origem do conceito teológico de Missio Dei, mas antes falar um pouquinho mais dessa aproximação do tema missões, tá bom? Pastor? Oi. Pastor Nates? Oi. Eu, Ednei. Sim. É o seguinte, eu estou participando da aula aqui, mas a Alessi sofreu um acidente lá no seminário hoje, ela caiu, e aí ela foi para o médico. O André me passou uma mensagem agora, que ela precisa subir as escadas lá do... Cortou aí o seu áudio ou o meu? Foi o dele, né, gente? Foi o dele. Foi o dele. Travou, foi o dele. Tá bom, Ednei, eu entendi, pode ir lá. Depois você assiste gravado, depois me dá notícias do que aconteceu com ela, não sabia disso não, tá bom? Certo, tá ok. É que seu áudio cortou, não deu para ouvir direito. Então, antes da gente falar um pouquinho da aproximação do conceito de Missio Dei, porque é um conceito extremamente importante,
da gente entender, porque isso nos ajuda a definir mais a nossa plataforma no que tange aos nossos conceitos, pressupostos, a questão do mandato, entender um pouquinho mais sobre essa questão da missão em si, né? A gente não tem esse conceito, digamos assim, no Novo ou Antigo Testamento, a palavra especificamente missão, como vocês sabem, que ela, na verdade, no dicionário é uma incumbência, uma ação diplomática. Você recebe um mandato para agir diplomaticamente e realizar aquilo que aquele mandato está definindo, aquela procuração estrita, como nós já falamos. Ela não é uma procuração irrestrita, né, como a gente fala. Você pode fazer o que você quiser tendo essa procuração na mão. Às vezes tem especificamente da teologia, às vezes neopentecostal, até pensa mesmo que tem um mandato irrestrito, não é? Uma procuração para fazer o que der na telha. E aí começam a produzir determinadas teologias. Eu me lembro que uma vez eu não parei num posto de gasolina, eu acho que eu devia estar com essa mente neopentecostal na minha cabeça há um tempo, né? Que eu me lembro que eu falei assim, abasteci, veio um colega meu, um amigo nosso, de Porto Nacional, e aí ele abasteceu num posto, e esse posto não estava escrito lá que não aceitava cheque nem nada. Aí ele foi pagar com cheque, o cara falou, não aceito. Eu falei, mas eu devia ter colocado aí, escrito, né, que não aceita, ou posto alguma regra. E o cara, não aceito, não aceito, não aceito. Virou aquela confusão, aí eu não vi a hora que eu falei assim, eu declaro em nome de Jesus que esse posto vai fechar, né? Então você vê esse tipo de pensamento, que a gente pensa que, pelo amor de Deus, rapaz, você encheu a cabeça daqueles apóstolos lá que queriam mandar fogo do céu para consumir os samaritanos. Então essa missão, essa incumbência, esse mandato não é irrestrito, ele é restrito, e a gente tem uma incumbência, uma ação diplomática para realizar essa tarefa, nós somos enviados para fazer essa tarefa. Então, a palavra missão, especificamente dentro do Antigo Testamento e nem no Novo, nós vamos encontrá-la. Nós vamos ter a sua correlação das palavras. Nós temos a influência do latim, que é mitere ou missium, que significa deixar ir, partir, soltar, largar, enviar, licenciar, despedir. E nós temos a correlação no grego, que é apostelo, que é utilizado para designar essa missão, né, esse trabalho, tanto o arauto quanto o seu trabalho. Então, é para designar mesmo um mensageiro ou delegado oficial para a realização de uma missão especial. Então, a gente tem esse conceito nas escrituras sagradas de apostelo, no sentido dessa designação de um mensageiro oficial para realizar uma missão ou uma tarefa especificamente especial. Então, vamos ler a Bíblia, eu vou pedir a ajuda de vocês para isso, para a gente ver alguns exemplos de como esse texto aparece, esse mandato aparece aí na palavra de Deus o tempo todo. Vamos ver, por exemplo, o livro de Mateus. Você tem aí 21 vezes que o verbo apostelo, né, que é envio, ou enviar, designação, aparece 21 vezes. 21 vezes. Tanto diretamente no seu verbo específico, ou nas suas variações. A gente tem aí, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 16. Por favor, Daniel, leia, por favor, Mateus 10, 16, por gentileza. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá bom? Então a gente tem apostelo aí, envio, enviar, como nós falamos 21 vezes em Mateus. Eu escolhi esse texto aí, porque ele é bem específico, né? Envio vocês com uma missão, né, específica, delegado, com mandato restrito, como ovelhas para o meio de lobos.
Que lugarzinho para a gente estar, hein? Comida de lobo é o quê? Ovelha, né? E você vai lá como ovelha por meio de lobos. Tem um livro do Reverendo Labieno que diz, eu lembro, fiz a capa dele, agora estou esquecendo. Não lembro. Mas basicamente nesse texto de Mateus 10:16. A gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Jesus manda a gente como ovelhas por meio de lobos. É possível que a gente morra, mas é o envio que Jesus faz para a sua igreja. Então a gente já percebe que muitas vezes isso ajuda a gente a entender que esse envio não é um envio confortável, não é? Não, ele mexe com as nossas estruturas, com toda a nossa vocação, com toda a nossa existência nesse mundo. Não é confortável. Quem é que quer ir para... Que ovelha gostaria de deliberadamente... Não, pode deixar comigo que eu vou. Acho que todos nós temos esse problema, né? O enfrentamento desses desafios que nós temos diante de nós, com relação ao envio, ele sempre mexe com a nossa zona de conforto. Você vai perceber que Jesus faz isso o tempo todo, não apenas no que diz respeito ao ir, ao fato de andar, de caminhar, mas como nós devemos caminhar, muitas vezes. E ele mexe com essa zona, ele não diminui os critérios desse envio e da metodologia do envio, de como deve ser procedido, se ele for difícil e tal. Por exemplo, ele, diz assim, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Essa é uma característica restrita do envio. Durante o nosso envio, uma das coisas que eu estou lembrando aqui é essa, né? Orar pelos que nos perseguem. Né? Aí ele não vai diminuir o valor só porque a gente diz assim, poxa vida, mas o cara é muito ruim e persegue bastante. E aí você ouvir Jesus dizendo, ok, se ele for muito perseguidor, você ora menos por ele. Não tem isso. Você vê que não é fácil. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Próximo texto, né, no Evangelho, estou pegando aqui o Novo Testamento, Marcos tem 20 vezes apostelo. Parece pouco, vocês sabem que não é uma palavra. Você tem num texto, uma palavra repetida 20 vezes. Veja como é chato eu falar isso, ó. Envio, 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 envio. São 20 vezes. Ou seja, há uma importância. Aquilo que a gente fala, né, na Bíblia, quando você tem uma palavra, na exegese, uma palavra repetida, ela é importante, quanto também ela aparecer uma só vez, a torrapax legomena. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. Então, você tem em Mateus 21 vezes, Jesus falando desse envio, e sempre caracterizando, talvez um bom exercício para vocês pensarem no estudo para a igreja ok, vamos estudar Mateus as 21 vezes que a palavra tem ali uma série de sermão, uma dica aqui para nós, que eu não fiz isso, talvez seja uma coisa boa. Estudar as 21 vezes que a palavra envio aparece no livro de Mateus e quais são os aspectos relacionados com este envio em cada uma delas. Então, por exemplo, Mateus 10:16, você tem aquela questão da vocação perigosa, né? Da zona de conforto, enfim, uma série de outras coisas. Por favor, vamos ver quem está aí mais. Vamos ler. O Doni, por favor, lê para nós aí, por favor. Marcos 6:7, por favor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, observe aí mais uma vez, né? Uma nuance dessa série de sermões que você poderia organizar. Jesus passou a enviá-los, você tem um aspecto de dupla, né? 2 a 2, e dando a eles autoridades específicas para esse mandato. Não autoridade qualquer para fechar posto de gasolina, se o cara não quiser aceitar cheque, mas uma autoridade
sobre o quê? Né? Sobre demônios, sobre as trevas, enfim, para pregar o evangelho especificamente. Alguma observação aqui, queridos? Podemos ir. Lucas, capítulo 11, 49. Alex, por favor. 11, 49 de Lucas. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão. Só está complicando a situação, né? Então, eu não sei, a primeira vez que eu me lembrei de falar sobre essa série de sermões em cima desses verbos foi com vocês agora, não lembro ter falado isso. Talvez seja uma boa ideia para a gente organizar isso, porque você vai perceber que isso ajuda a gente a melhorar a nossa teologia bíblica de missão dentro da igreja. Primeiro, porque você vai perceber que é um envio amplo. Quando a gente olhar em Mateus capítulo 28, quando diz no versículo 16, os 11 discípulos estavam ali, ou seja, a totalidade de toda a igreja estava representada, significa que eles não estavam apenas recebendo uma missão, eles não estavam apenas sendo restritos, mas estavam representando toda a igreja, não é? Toda a igreja do Senhor, os fiéis estavam representados na Assunção. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você percebe, então, que há uma representatividade. Então, quando nós estudamos isso dentro da igreja, se eu fizer uma série de sermões, ou em Mateus, ou em Lucas, aí já tenho 21 sermões, né? 20, em Lucas, 25 exposições bíblicas, isso começa a fechar um pouquinho mais a força do que significa missão. A gente está falando de missão, do conjunto de valores, como nós somos enviados e quais são os aspectos relacionados neste envio, que eles são para nós também. Há coisas especificamente algumas questões específicas no chamado dos 12 apóstolos que estão restritos a eles. Mas há muitas outras questões que não estão restritas àqueles 12 apóstolos, porque eles foram representantes da igreja como um todo. A questão da inspiração é restrita a eles, mas a questão do pregar, do ensinar, de discipular, de batizar, de ser enviado como ovelhas para o meio de lobos, isso não foi só para eles. Né? Nós temos muitos lobos no nosso contexto atual e que muitas vezes a igreja não quer ir, não quer, isso aí eu não fui chamado. Lembra da questão da aula da eleição e da vocação, né? Que muitas vezes, não, isso aí não é para mim, isso é para você, pastor, você fez, eu não tenho nada a ver com isso. Uma vez alguém dizendo de um camarada que estava possesso, isso aconteceu, eu não sei qual foi o pastor amigo nosso que contou isso, que ele ficou tão assustado que chegou, ele estava lá na igreja, o cara chegou, ó, tem um possesso ali, e o senhor precisa ir lá expulsar. Disse, irmão, mas você não podia fazer isso? Não, o senhor que é o pastor, né? Então, eu não tenho essa vocação, não fui chamado para isso, não. Aí disse que a mulher estava jogando sofá para tudo quanto é lado, lá dentro da casa, abriram a porta e empurraram o pastor para dentro e trancaram a porta do lado de fora. Estou te enviando como ovelha no meio desse lobão, hein? Então, a gente estudar isso, queridos irmãos e alunos, nós estamos ajudando a igreja. E eu não sei, talvez você já viu isso, né? Vamos fazer uma série de sermões em cima do envio, da teologia bíblica de missão, que a igreja precisa conhecer como um todo. Próximo texto, nós temos aí João, né, saindo dos sinóticos, então indo para o caráter joanino, 27 vezes. Aí João, ele aperta muito mais. Eu acho fantástico, especificamente, o capítulo 17, 18. Mas vamos ler os dois textos. João, capítulo 1, versículo 6, que está lá no prólogo, e depois 17, 18. Por favor, esse versículo eu leio aqui, diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aí você
observa qual é a missão, qual foi a tarefa de João Batista. E agora eu gosto muito desse texto e eu vou compartilhar com vocês uma exegese em cima desse texto em Teologia Bíblica de Missão, que a gente vai ter um ponto aí no Novo Testamento. Mas observe João capítulo 17, versículo 18, por favor. Vamos lá, Eliel. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Observe, então, gente, como amplo esse envio, né? O verbo enviado, nesse momento, dito na boca do próprio Jesus, na oração sacerdotal, quando ele está orando. A gente sabe que a oração sacerdotal, nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas ela tem 3 partes que são distintas e divididas por vários teólogos de forma igual. Jesus ora por si mesmo, ora pelos discípulos que estão com ele naquele momento e ora pelos futuros discípulos, no caso, nós. E João capítulo 17, versículo 18, é uma transição, basicamente, para fazer essa ligação com os discípulos anteriores, com os discípulos que vierem a crer por intermédio desses discípulos que estão com ele. E também põe Jesus no cerne, porque ele aí é o modelo, ou seja, você tem o envio dos apóstolos, tem o envio dos futuros discípulos, mas ambos os grupos, eles têm um modelo de envio de Jesus. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. A gente vai ver isso mais adiante. Em Atos, capítulo 8, 14, tem 25 vezes no livro de Atos. Também é uma forma interessante de fazermos uma série de sermões em cima do livro de Atos, porque Atos, como diz alguns, além de registrar o avanço da igreja, também registra a desobediência, a insistência dos apóstolos de permanecerem em Jerusalém até que Deus manda aquela perseguição a partir de Estevão, que eles são dispersos, e aí começa a andar os discípulos por todos os outros locais e países. Atos, capítulo 8, versículo 14, por favor, Fábio. Sim, Atos 8:14. 8:14. Diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Olha só, o povo tinha recebido a palavra de Deus lá em Samaria, que eram os gentios. E aí você tem enviados agora para esclarecer pontos específicos deste envio, da salvação, né, do evangelho. Então tem o caráter de ensino aí. Mais um pouco, você vai ver 1 João tem 3 vezes, é um livro pequeno, mas nós temos já 3 vezes. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 14. Doni, por favor. Não, Renan. Ok, tá me ouvindo? Tô. 8:14, né? 1 João... Não, 1 João 4:14. 4:14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ok, aí você tem o testemunho do envio mor, né? O envio principal, que é o envio do Salvador do mundo. E por último, nós temos Apocalipse, 3 vezes, especificamente o versículo 22, versículo 6. Weber, você está me ouvindo, meu filho? Lê aí, por favor. Tô velho, chama de meu filho já. Já estou indo, peraí. É 22 quanto? 22, 6. Já estava agarrado no prato aí? Porque eu sei que esse horário em Minas já está almoçando. Não, ainda não, nem começou, viu, pastor? 16. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ok, o envio profético, né? No caso da revelação das coisas que haverão de acontecer, no nosso caso,
a exposição da palavra de Deus. Então, queridos, você percebe aqui nesse texto, nessas passagens bíblicas que acabamos de ler, nesse gráfico, a quantidade de vezes que nós temos, só no Novo Testamento, apostelo, que é o verbo enviar, e as nuances disso, e os aspectos que estão relacionados com este envio, que são extremamente importantes para serem considerados. Charles Van Engel, no livro Povo de Deus, Povo Missionário, ele destaca isso, abre aspas, assim como os apóstolos são enviados por Jesus, a igreja é enviada por seu Senhor. E é no ir, no próprio ato de ser enviada, que a igreja desponta para o mundo. Sem esse envio, sem a assimilação de que isso faz parte do DNA da igreja, ela não é igreja. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor Jesus. Se qualquer igreja plantada, genuinamente plantada, a partir dos critérios certos da palavra de Deus, no DNA dessa semente há de nascer o fruto missão. Né? E todos os aspectos relacionados com a missão, que são as missões, as estratégias. Então, assim que a igreja desponta para o mundo. Então, pergunte para a sua igreja, nós estamos despontando para o mundo em que aspectos? Cantando num coral? Sim, é importante. Fazendo uma programação para acampamento? Sim, é importante. Mas nós estamos cumprindo a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa estrita procuração, que é o nosso mandato recebido por Deus. Como? Aonde nós devemos fazer isso? Em todos os lugares. Apesar de que há uma afirmação do David Bosch importante que a gente precisa colocar, é a seguinte. Ele diz assim, se tudo é missão, nada também é. Entenderam isso? Quem pode dar uma ajuda para nós nesse sentido aí? Né? Vocês não precisam balançar a cabeça igual o Calango aí, não, meu filho. Então, mas eu pergunto para poder dar uma fortalecida. Ajuda aí, por favor. Vamos lá. Que essa afirmação é? Porque ela precisa ser considerada. Se tudo é missão, nada é também missão. Então, se a gente coloca tudo como missão, a gente às vezes pode misturar aquilo que de fato é o ethos, né, seja o nosso conjunto de valores, com aquilo que nós fazemos, né? Por exemplo, administração eclesiástica, zelo pelo patrimônio, né? E a gente às vezes coloca isso tudo como missão. E pelo que a gente aprendeu na sua aula e com Samuel, missão tem mais a ver com esse conjunto de pressupostos, né? Com esses valores que são a base, né? E sobre isso nós fazemos missões. Então a gente faz essa distinção entre missão e missões. Se tudo é considerado missão, até essas questões que eu estava falando sobre administração eclesiástica também são consideradas missões, e acaba que se dilui, né, essa ideia fundamental, né, desse conjunto de valores. Então, acho que é nisso que essa frase repousa. Beleza. Pontinho para você. Vou anotar aqui, um pontinho para você, de participação. Fábio, de fato, o David Bosch, quando destacou isso, ele está falando basicamente isso. Assim, é aquela coisa de, não, tudo é missão, então o que eu estou fazendo aqui, nada, né? Não fazer nada, só ir para a igreja, sentar lá, como diz aquele irmão, qual é o seu dom? Vir para a igreja, assistir o culto, isso é missão. Estou vindo aqui. Então, não fazer nada também pode ser missão. Não é, quando a gente fala tudo é missão, nós precisamos ser estritos, ou ser especificar o que é esse tudo. E o que está fora. É aquilo que a gente chama, no nosso trabalho de monografias e teses e tal, é a limitação e a delimitação. Não é? O que está dentro e o que está fora. O que eu vou delimitar, deixar fora, o que eu vou colocar dentro, os aspectos que eu preciso definir com a igreja. Então, observe que a gente estudar isso com a igreja é importante,
porque a gente precisa dizer, bom, vamos lá, talvez o seu trabalho você não tenha considerado como missão, e ele é. Fala. Quem estava falando aí? Pastor, me chamou? Uma definição do John Stott, ele fala que tudo aquilo que a igreja faz para fora de si, isso seria missão. Uhum. Eu acho muito interessante essa ligação com o termo que a gente está estudando em apostelo, né? Sim. Tudo aquilo que a igreja faz para fora de si. Isso. Até, nesse caso aí, até aquelas atividades que ela não pressupõe para engrandecer a si própria, ela pode ser considerada como uma missão. Por exemplo, a gente tem muita igreja que ela simplesmente toma o tempo inteiro para falar dela mesma. Eu acho que eu falei para você, no Rio de Janeiro, quando eu estudava lá, aquela rádio relógio, e tinha uns spotzinhos de igrejas. Então, eles davam lá 2 minutos para a igreja. O cara falava mais da igreja e depois, sim, a gente ama Jesus, né? Então, você acaba, tem que saber dosar isso, né? Que é que a gente falou da missão centrípeta e centrífuga. Há uma missão de atração, né? Ou seja, a igreja atrair pessoas para ela, por causa da sua missão, por causa dos seus pressupostos, por causa do evangelho, e ela vive de uma forma que, como diz em Atos, né, contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a igreja, e esse termo tem que ser bem colocado, né, simpatia, significa sentir a dor, não é? A mesma dor, no grego, sindo, junto, empatia, de patos, de dor, enfim, a igreja, ela se posicionava de um jeito que as pessoas percebiam, que ela compreendia qual era a dor dessas pessoas, qual era a dor delas, qual era o problema delas. Então, uma igreja, as pessoas precisam olhar para a igreja e ter essa missão centrífuga, ou seja, de ser atraído para dentro dela, porque aquela pessoa, aquela sociedade, aquele bairro percebe que essa igreja tem respostas. Então, algumas coisas que nós realizamos, sim, dentro da igreja, tem esse caráter. Mas é onde eu falo, nós precisamos tomar cuidado para não transformar com isso a igreja numa ONG, né, de fazer trabalhos sociais como um fim em si mesmo. A pessoa fica boa, pessoas, por exemplo, vamos falar karatê dentro da igreja, tá bom. Aí a criança vem para fazer karatê, vem para fazer taekwondo, sei lá o quê, e ela continua indo para o inferno. Só que com a faixa preta agora, né? Faixa vermelha, sei lá. Mas continua indo para o inferno, porque foi só o fato de tirar a criança da rua. Tá bom, é uma questão, mas a gente não pode ser, como fala, qual seria a palavra, gente? Nós não devemos ser com isso... não sei, agora me deu um branco aqui na palavra. Nós somos confessionais, né? E a gente não pode esconder o evangelho. Não podemos fazer isso como se fosse algo escondido. Ele é o principal. Olha, você veio fazer corte e costura aqui na igreja, mas nosso objetivo é pregar o evangelho. E aí você vai sair daqui conhecendo o evangelho, o caminho da salvação, e se a graça de Deus te alcançar, salvo, e com o benefício do corte da costura. Mas se vocês hão de concordar comigo, que muitas vezes a igreja esquece disso e faz apenas um trabalho social. Então, a gente tem que ser simpática à sociedade, mostrar que nós sabemos e conhecemos as dores dela, né? E ser aquela missão centrífuga de enviarmos pessoas para os lugares onde não tem igrejas, para atrair pessoas para o evangelho. Ok? Mais alguma questão com esse ponto? Vamos seguir? Ok. A igreja enviada ao mundo, você de Johannes Blau, que é no livro A Natureza Missionária da Igreja, que é esse livro, é uma tese que eu acho que vocês deveriam tentar achar lá no seminário, ele não tem mais, está esgotado, né? Então acho que pode ser
xerocado. Esse livro é muito bom, muito bom. Vai falar sobre uma série de coisas da teologia de missão e olhar essa questão do Novo Testamento em contraste com o Antigo. E aqui fala até sobre, muitas vezes, universalismo, né? De pensar, de tentar quebrar essa questão da falta de evangelização, pensando como universalista. Ele diz: a importância do termo missão está no fato de chamar a igreja a pensar sobre o seu envio para o mundo. Então, quando nós estudamos o aspecto confessional, básico, fundamental ou fundacional da nossa missão, que é esse termo, a gente, então, estudando isso na igreja, nós estamos chamando as pessoas para pensar sobre isso, como elas estão agindo dentro do mundo. O que isso implica? Algumas questões que a gente precisa pensar sobre isso. A missão não pode ser abortada. Por que ela não pode ser abortada, queridos? Deixa eu beber uma água enquanto vocês me ajudam. Em vista do que nós já falamos, né? Ela não pode ser abortada. Eu entendo que significa que nunca haverá um tempo que não será necessário fazer missão, de alguma forma, né? Nunca haverá um momento em que a gente não tem que sair da igreja e enviar esse evangelho. É sempre tempo da gente sair para fora da igreja. Sim. É uma das coisas que você pode colocar, mas deixa-me dizer por que ela não pode ser abortada de uma forma definitiva. Ela não pode ser abortada... Perde a essência da igreja. Isso, também, perde a essência da igreja. Mas, especificamente, ela não pode ser abortada porque trata-se do plano divino traçado na eternidade. Veja como isso, além do que vocês responderam, que pode compor os subtópicos desse aspecto, mas ela não pode ser abortada porque ela se trata do plano divino traçado na eternidade e trazido à execução no tempo pleno e apropriado, determinado por Deus. Você vai ver isso em Gênesis 1, 1 e 31, e lá em Apocalipse 22, capítulo 1 e 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. Okay? E Apocalipse 22, 1. E Deus viu que tudo era bom, né? Você vê isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, mas em Apocalipse 22, 1. 1 a 5, diz: então me mostrou o rio da água da vida brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não pode ser abortado. Gênesis está dito isso, né? No princípio ele viu que tudo era bom, apesar de todos os aspectos que nós vimos da queda, mas a Apocalipse mostra claramente esse plano executado. Com todas as, e você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber todas as tentativas de abortá-la, elas foram impedidas por Deus. Nós vamos falar isso numa das aulas adiante. As tentativas de estagnação da Missio Dei, da missão de Deus. Então, primeira coisa que você precisa falar e pôr no seu coração e na sua igreja é: gente, nós precisamos trabalhar em missão. Porque isso é plano de Deus. Sabe quando a gente fala assim, missão está no coração de Deus? Não é a missões no que diz respeito a estratégias. É isso. Teologia bíblica de missão nos ajuda a colocar, que é a teologia pastoral, como já falamos, a colocar todos esses aspectos de outras matérias que temos aprendido para explicar que tudo deu certo. Deus escreveu certo por linha certa, não tem nada torto aí.
E Deus viu que tudo era bom, porque em Apocalipse nós estamos cronologicamente vivendo os tempos, mas para ele já aconteceu. Ok? Isso já é fato. Ninguém pode impedir isso. E nem eu, nem você. Se a gente ficar no meio, nós vamos ser patrolados. Quantos tentaram, gente? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história antiga, contemporânea, nos escritos de vários livros históricos, você já viu? Quantos tentaram interromper a missão? Inúmeros. Todos eles ficaram para trás. Nenhum deles prevaleceram. Nenhum. Ok? Então, isso precisa ser colocado quando a gente fala desse trabalho, dessa questão da missão. Segundo, é Deus quem chama e quem capacita a sua igreja. Que bênção. Ok, não pode ser abortada, porque essa é um plano, trata-se de um plano divino, traçado na eternidade, trazido à execução no tempo pleno e apropriado, determinado por Deus. Ninguém pode tentar impedir isso. Agora, é Deus quem chama e capacita. Então, o plano da salvação que surgiu no coração de Deus foi uma determinação dele de enviar o seu filho ao mundo, para que, através da obra desse filho, Deus escolheu, através da obra desse filho, Deus escolheu homens e mulheres que vêm através dele, do chamado eficaz, são justificados, são regenerados, são convertidos, santificados, toda a ordem salutes que você aprende aí em teologia sistemática. Tudo o que acontece conosco, toda essa questão da justificação, da regeneração, da nossa conversão, da santificação, na ordem certa, obviamente, tudo isso acontece porque Deus quer nos capacitar para fazer parte da missão divina, que não pode ser abortada e que tem que ser feita por nós. Ou seja, Deus não vai mandar descer anjos do céu para fazer essa missão. É a sua igreja. E todas as vezes que a igreja ou as pessoas tentaram obstaculizar isso, se deram mal, porque bateram contra uma rocha, a rocha eterna. Então, não é possível nós interrompermos. Tudo que nós recebemos, todo o nosso chamado, toda a composição desse chamado tem a ver com a capacitação para a execução dessa missão que não pode ser interrompida, não pode ser abortada. Ok? Você vai ver isso, ó. Adão, Noé, Abraão, Moisés, José, Davi, os profetas maiores e menores, Jesus, os apóstolos, como já disse, Hudson Taylor, Simonton, né? Eu, você, todos nós. O que a gente está fazendo aqui, querido? Sendo capacitados por Deus. Nós estamos aprendendo a beleza da justificação, da regeneração, da conversão, do duplo aspecto da conversão, que é um chamado para voltar para Deus e para voltar para longe do pecado. A santificação, tudo isso que nós estamos aprendendo tem a ver, o nosso chamado tem a ver com essa capacitação de Deus. E é contínuo. Toda vez que pregar para a sua igreja, dizer, você está sendo chamado, ok? E todos os aspectos, recebeu dons. Pastor, seu áudio está travando. Achei que era só para mim. Né? Tá travando. Seu áudio está travando, pastor. Amém. Deve ser empolgação. Deixa eu mudar aqui o negocinho, talvez seja a resolução, né? Talvez esteja passando uma resolução muito alta. Vídeo, resolução. Está em alta definição. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vai ficar mais ruim para vocês um pouquinho, mas pelo menos não vai travar, tá bom? Se ficar muito ruim, vocês avisam. Mudou muito a imagem, hein? A gente tá vendo
os Alpes aí no meio do mar. Não tô vendo a apresentação, não. Não, estou falando a minha... vocês não estão vendo a minha imagem, né? Se ela ficou travada. Mas o áudio está melhor agora? Não? Tá tranquilo o áudio. Tá. Então, isso implica nisso, tudo que nós falamos agora há pouco, né? Desse chamado que nós temos, e tudo que a gente tem recebido, não é chamado, nós não somos, quando você prega para chamar outros, eles não são chamados para nada, mas eles são chamados e são justificados, regenerados, são convertidos, santificados e assim por diante, para continuar sendo capacitados. É um processo contínuo. Terceiro, os resultados disso, desse chamado, o resultado desse trabalho, ele é determinado pela soberania de Deus. No ponto anterior, Jeremias, esqueci de destacar que Jeremias apresentou suas objeções, ele era jovem demais e também lhe faltava influência, mas Deus prometeu capacitar e estar com ele. Isso foi dito por Jeremias Martins, no Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, página 1129. Continuando, então, o resultado, então, dessa questão da missão não sendo abortada, nós somos chamados, capacitados, e os resultados são determinados pela soberania de Deus, é Ele que determina os resultados, ao contrário que muitas vezes as pessoas pensam, que o resultado das missões, né, das nossas estratégias, não pode ser medido por números, estratégias missionárias, ou atribuída apenas ao trabalho missionário. Se a missão é missio Dei, então o cristão planta a divina semente. Mas é sempre Deus que fará crescer e produzir frutos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. M.W. Manser diz o seguinte, abre aspas, o livro de Esdras começa com uma extraordinária declaração da soberania de Deus. Ciro, rei da Pérsia, pode ter conquistado a Babilônia e engolido seu império, mas o que realmente estava por detrás de sua vitória era o tempo soberano de Deus que tinha contado os 70 anos profetizados por Jeremias e tinha determinado que, conforme fora prometido, agora estava na hora do seu povo voltar para casa. Talvez Ciro não tenha conhecido Deus, mas o Senhor conhecia Ciro e o levou a fazer a sua vontade. Fecha aspas. Muito legal isso. Porque, assim, todo mundo vai fazer o que Deus quer. Os resultados são determinados pela soberania de Deus. Isso tudo que a gente está vendo, gente, acontecer, tem mão de Deus em tudo isso. Ainda que nós não entendamos e fiquemos, às vezes, assustados, indignados, estressados, precisamos olhar o que Deus está fazendo agora com isso tudo. E como é que nós nos encaixamos? Essa situação toda que a gente está vivendo. Eu lembro que eu fico assim, eu falei para uma professora uma vez, perguntando sobre isso, eu até acho que eu tenho aqui o texto especificamente que eu disse para ela, pensando sobre essa questão do plano de Deus, né, nesse tempo todo que nós estamos vivendo, de pandemias e assim por diante. Como a gente pode entender tudo que está acontecendo com relação a isso, o nosso lugar, e como Deus determina todas as questões. Vai demorar a achar. Mas uma das coisas que eu disse para ela é o seguinte, aqui na minha casa eu tinha uma internet de 4 megas da Vivo. Da Vivo, sei lá. Eu até disse que eu não sei qual que vai ser a operadora do céu, mas do inferno é a Vivo. Porque é ruim. Viu? Misericórdia. E eu fiquei pagando 4 megas, recebendo 500 e poucos kbps. Até que eu pedi uma medição, vieram aqui, aí eu até processei, eles me devolveram dinheiro. Mas a internet, para mim, era uma loucura. Pus de rádio de, no máximo, 4 megas. Aí, de repente, começou a vir para o bairro uma internet de uma outra empresa que me deu 220 megas. Isso faz uns, em janeiro, por aí. E eu só posso entender isso como o plano de Deus. Porque como é que eu ia conseguir trabalhar aqui de casa com 2 megas? 500 kbps. Subir aulas e uma série de coisas. São coisas mínimas,
mas tudo tem controle de Deus, porque ele tem uma missão a ser cumprida, e vai ser cumprida. Nós nos encaixamos naquilo. Então, nós precisamos entender, muita gente que faz tudo isso aí, talvez não conheça o Deus, mas Deus conhece ele, e sabe que eles vão precisar fazer a vontade dele, ok? Quarto lugar, isso também exige devoção e sacrifício. Isso nos leva a essa verdade não explicável que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Não dá para a gente entender e explicar totalmente isso, né? Os vários teólogos, e a gente conhece, falam, olha, é melhor, a gente tem coisas que a gente não consegue explicar nessa questão da soberania e da responsabilidade humana. Soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas partes da missão de Deus foram por ele confiadas aos seus servos e servos imperfeitas como nós, servos imperfeitos como nós. Então, quando nós somos capacitados e recebemos o mandato missionário, em Mateus 28, 18, Atos capítulo 1, versículo 8, o que Deus espera de nós, no que diz respeito à nossa responsabilidade, fidelidade. Ele espera de nós presteza. Estamos prontos. Eis-me aqui, Senhor. Essa tem que ser a presteza de todo cristão. Diz que tem muito mais mulheres no campo missionário do que homens, porque os homens estão orando assim, eis-me aqui, Senhor, envia minha irmã, né? Diz alguém certa feita, não sei quem, não é frase minha, mas alguém disse, eu não estou lembrando, mas eu sempre lembro disso. Ele espera de nós também, no que diz respeito à nossa responsabilidade. A soberania nos chama, mas nos vocaciona. Mas a responsabilidade que espera de nós é fidelidade, presteza, dedicação, devoção e decisão de cumprir com todo o preço dessa missão, que ela tem um preço. Ela tem exige sair de zonas de conforto. Ser participante, portanto, dessa missão de Deus é uma tarefa que vale a pena viver e morrer por ela. É por isso que vocês estão no seminário, não é? É o que trouxe vocês para cá. Eu sei que vocês têm outras profissões, têm outros cursos, mas a vocação, esse chamado de Deus que está te capacitando, ele trouxe para o seu coração os seguintes aspectos. Para muitos vão ficar no meio do caminho, como já ficaram, né, por vários fatores, por questões de saúde, uma série de coisas, mas muitos vão ficando porque essa fidelidade, essa dedicação, essa devoção não encontrou lugar no coração deles. Então, ser participante dessa missão é uma tarefa que vale a pena viver e morrer por ela. E em quinto lugar, a igreja é a sua agência. Não é o reino de Deus, mas faz parte dele. Essa é uma agência de expansão do evangelho. É a igreja invisível do Senhor que se demonstra através das igrejas locais nas quais o evangelho é plenamente pregado, a missão é ensinada e as estratégias derivadas dessa missão são colocadas em prática. A igreja é a agência. Não existe outra agência, não existe, Deus não vai chamar outro para fazer, é a igreja. Se ela não for fiel, ela vai ficar para trás. A igreja local vai ficar para trás. Lembra das cartas de Apocalipse, às 7 igrejas? Que ele fala lá para a igreja de Éfeso. O que ele admoesta lá? A primeira igreja. Que elas têm o amor, né? Sim, mas que elas voltem ao primeiro amor, senão senão virei e removerei o teu candelabro, ou seja, a luz da igreja, que é o próprio Cristo. A igreja pode continuar existindo sem Cristo. Aquela igreja local, vazia, vaga, sem respeitar, porque ela perdeu o primeiro amor. E essa palavra primeiro, lá no hebraico, no grego, é proton, que não é só primeiro no que diz respeito. Tem o primeiro amor, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto.
é o próton, é o protótipo, é o próton. É como se fosse o principal e único, basicamente. Vocês perderam o próton, esse principal amor. Por isso, quando vocês perdem o próton, o principal amor, já não tem a luz de Cristo. E ela vira ONG, vira uma série de coisas, menos igreja. Tem, acho que no livro Missio Dei, se não me engano, eu coloquei isso aqui, não sei se eu vou passar, eu vou terminar lendo esse texto para vocês. Esse é um livro que eu escrevi, mas não está publicado, né? Está só em on demand. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Aqui, de um texto que eu coloquei de uma... Acho que eu procurei PDF, que eu vou achar melhor. Deixa eu achar um PDF dele, que eu acho que eu vou achar mais rápido. Aqui, achei. Preste atenção nessa leitura aqui para a gente tentar encerrar esse negócio que estava pedindo para entrar numa aula, hora dessa aqui. Tá. Preste atenção, queridos, por favor. Isso aqui eu retirei de uma apostila de Alberto Faria, 2003. Ele não cita lá de quem é, então citei ele só lá. Mas não importa, vou ler aqui. Primeiro, eu disse, a perda da visão que a Missio Dei oferece à igreja é fatal para essa igreja. Ainda que essa igreja pareça estar saudável por causa de seus bancos cheios aos domingos. A ilustração a seguir serve para demonstrar claramente esse processo. Acompanhe, preste atenção na leitura. Numa perigosa costa, onde naufrágios são constantes, havia um tosco e pequeno posto de salvamento. O prédio não passava de uma cabana e constava com um só salva-vidas. Mesmo assim, os membros, poucos e dedicados, saíam dia e noite procurando incansavelmente os perdidos. Muitas vidas foram salvas por este maravilhoso pequeno posto. Algumas pessoas que haviam sido salvas passaram a ajudar o posto doando tempo, dinheiro e serviço. Novos barcos foram comprados e novas tripulações treinadas. O pequeno posto de salvamento cresceu. Com o passar do tempo, descontente com a precária situação do posto, resolveram transformá-lo num lugar mais agradável. Um lugar mais agradável para os náufragos. Novas mobílias, uma nova decoração, maior espaço, etc. Com o passar do tempo, o pequeno posto passou a ser um local de encontro e até mesmo de lazer, uma espécie de clube. Aconteceu que o número de membros interessados em sair na busca de náufragos reduziu bastante, e alguns membros, descontentes com a situação, resolveram abrir novos postos. Assim, a história foi se repetindo, e novos postos passando pelas mesmas transformações. Agora preste atenção, mais uma vez. O resultado foi um grande número de postos de salvamento, com alto índice de naufrágios. Só que, paradoxalmente, as pessoas morriam afogadas. Interessante, porque o texto diz: as pessoas começaram a preocupar mais com os postos de salvamento do que com os náufragos. Então, tinha muito posto e as pessoas morrendo afogadas perto dos postos, porque não tinha ninguém preocupado com a missão de ir salvar ou de entrar para... Estavam preocupados com o conforto. Isso reflete um pouco a nossa realidade, irmãos? Temos 8 minutinhos aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Como isso reflete a nossa realidade, uma situação como essa? Leonardo, o que você acha? A gente poderia fazer uma analogia aí no sentido de que
a igreja tem se preocupado muito com alcançar novos, né, membros e, aliás, enviar pessoas trabalhar essa questão, mas tem sido discutido, tem traçado estratégias, métodos, desempenhado recursos, mas será que efetivamente o evangelho tem chegado a quem precisa? Eu acho que seria a ilustração aí, seria mais nesse sentido. Fica mais como um fim em si mesmo, né? Nós vamos ter várias reuniões para discutir vários métodos enquanto as pessoas estão morrendo, fora do evangelho. Há um livro, acho que eu vou tratar deles com vocês, esqueci aqui. A Face Urbana da Missão. Vou falar um pouquinho sobre ele. Ministrando o Evangelho no mundo, na diversidade, no mundo em diverso e em transformação. Aqui tem um aspecto que ele destaca, que tem muita igreja, nós temos visto agora muitos imigrantes, né, pessoas vindo de outro país, e a igreja, isso pode ser uma coisa que Deus está fazendo, pode, não é, né? Uma vez que fica mais difícil nós irmos para lá por causa de custos e muito fechado, então o que tem acontecido em alguns lugares do mundo tem trazido esses imigrantes para cá, e aí eles têm que se submeter às regras do nosso país, ou seja, nós podemos pregar livremente para eles, e inclusive plantar uma igreja no meio deles lá, só que a igreja não tem visto isso, esse desafio. Então, eles estão morrendo do lado de lugares alcançados. O que mais? Dinei, chegou aí. O que você acha, Dinei? Oi, pastor. O senhor pode repetir, porque eu não peguei direito. Você chegou a ver a ilustração, então deixa, vamos passar para outro. Renan. O senhor estava falando aí, né, dando exemplo de lugares que são alcançáveis, e às vezes a gente está preocupado com as estratégias, está preocupado com toda a logística, a estrutura, e eu lembro de um livro que acho que o senhor já comentou dele, acho que foi o senhor mesmo, que o senhor gosta, que é aquele Igrejas em Lugares Difíceis, da editora Fiel, né, que fala sobre algo que é muito próximo da gente, né, assim, de igrejas cuja condição social daquele local é uma condição precária, né? E, de uma certa maneira, é um polo para a gente fazer missão, é um polo para a gente pregar o evangelho, só que, às vezes, a gente também está muito preocupado com o de fora, né? Talvez... Quanto que vai custar, né? Não tem como manter um pastor, a igreja não pode se manter, e aí esquece que, muitas vezes... Podemos plantar e a gente o tempo todo tem que sustentar aquela igreja, porque são gente pobres, né? O lugar difícil não é um lugar assim, ricos, é um lugar difícil, está falando assim, de contexto de pobreza mesmo. Precisam ouvir o evangelho. Exatamente. Isso mesmo. Eu lembrei disso. Weber, como é que está aí na sua região com relação a isso? Sobre questão de plantação, pastor? Não, do que nós falamos agora há pouco, da igreja e agência, que muitas vezes a igreja está se preocupando mais consigo própria, e esquecendo da... E aí, só um pouquinho importante destacar, não que estratégias sejam uma parte desprezível, viu, gente? De forma alguma. Nós precisamos de estratégia. Não podemos fazer nada sem planejamento, sem estratégia. O problema é a gente ficar amassando o barro, né? Só na estratégia. Fala, Weber. É igual nesse momento agora, nós estamos implantando na igreja internet que não tinha, para ver se a gente consegue alcançar, né? As pessoas através da internet, né? Do Facebook, do YouTube. Infelizmente, a igreja ela não tem muito essa visão de evangelizar, de discipular muitas vezes. Ainda existe muito aquele conceito antigo que quem faz tudo é o pastor. Ele é que está preparado para sair e evangelizar. Então depende muito do líder, do pastor, implantar isso na igreja, né?
essa questão aí da missão da igreja, igual agora mesmo, influenciado até pelas aulas aí do senhor, que nós estamos vendo aí da missão transcultural. Estou trabalhando isso com a igreja agora. Nós começamos cultos presenciais, né? E durante a semana estamos falando sobre a questão de missão, né? A missão da igreja. E está sendo bom, parece que está havendo assim, um certo despertar nos irmãos da igreja, esse interesse de evangelizar o vizinho, evangelizar no trabalho, né? Então vamos ver. Mais ou menos isso aí. Beleza, queridos. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Não, Eu, né? Pois eu não. rapidinho. Essa ilustração que o senhor passou aí, desse posto, me faz lembrar de uma história aí. Uma certa igreja com quase 1 milhão em caixa. Essa igreja estava muito preocupada, assim, o conselho da igreja estava preocupado em decidir o que ia fazer com esse dinheiro. Uhum. Se quebrava a parede e punha blindex, se trocava a porta e punha não sei o que, se trocava o letreiro. E uma igreja com muita renda e não fazia missão, né? Então é basicamente aquilo mesmo, que daquela definição que o Léo colocou, da igreja estar preocupada pro lado de dentro, né, com ela mesma. Como que a gente pode melhorar a igreja? Vamos pôr ar-condicionado, vamos quebrar essa parede aqui, vamos fazer uma sala maior, vamos trocar as janelas por blindex, em vez de usar esse dinheiro, se a igreja em si não for, né, se as pessoas de dentro da igreja não for, investir em quem está querendo ir, né, e a igreja não tem essa visão. Então, é importante a gente colocar essa questão, né, de preparar, isso não é errado, não é ruim. O problema é quando a gente põe isso como prioritário. Lembra da questão da missão e das missões? Então, a gente inverter os valores é sempre problemático. Em qualquer momento que a gente inverte os valores, isso fica problemático. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é o alerta que eu acho que o Doni está destacando, da gente ter cuidado com essa questão da inversão de valores, mas não esquecer que isso faz parte, mas não como prioritário. É uma questão de fazer com a sobra, né, digamos assim. É melhor. Bom, queridos, eu já gerei aqui pelo Meet Attendance a presença de vocês, tá bom? Aqui tem um plugin que gera essa chamada aqui. Gerei no início, gerei agora no final. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, a próxima aula, que seria aqui amanhã, é gravada, tá bom? Vou colocar gravada para vocês. Obrigado pela paciência. Coloque isso mesmo, gente. Você pode ter uma igreja bem mais firme no que diz respeito ao trabalho com você, se você começar a trabalhar com esses aspectos que nós falamos há pouco, de pedir para o pessoal